Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui a professora Rosilene com a sequência dos conteúdos nossos. E hoje, nessa videoaula, nós vamos concluir o capítulo 5, lá do volume 2. E aí vocês devem ter percebido que sempre quando eu vou fazer alguma abordagem, eu costumo retomar aquilo que já foi posto anteriormente. E aí nós vimos dentro desse capítulo, a primeira parte ela fez inferências sobre a oralidade e a escrita. Dentro desse contexto estabelecemos algumas diferenças entre fonemas e letras. Portanto, aí nós continuamos trazendo algumas regras ortográficas, que foi o estudo da ortografia. Por que nós estudamos? Porque existem palavras da língua portuguesa com letras diferentes, mas possuem o mesmo som. E aí é onde surgem exatamente as dúvidas, onde nós estudamos o quê? A diferença entre S e Z, como nós devemos absorver algumas regras que possam nos nortear para diferenciar entre S ou Z, X ou CH, G ou J e assim por diante. Então essas relações elas são importantes, elas são imprescindíveis para que a gente possa, no decorrer dos nossos contextos em que vamos estar inserido, dominarmos o que faz parte do sistema da oralidade e da escrita. E aí hoje nós vamos ter a acentuação gráfica para nós finalizarmos. Tudo bem? Ok. Embora a escrita ela não transcreva puramente, fielmente a fala, mas a escrita ela trata de algumas questões em se tratando de pronúncia das palavras. E aí a gente observa que quando se fala de pronúncia, se fala de fala. Então, a acentuação gráfica vai tratar disso, para dizer que quando nós pronunciamos as palavras, nós temos dentro daquela palavra um processo chamado de tonicidade, ou seja, uma sílaba vai ser pronunciada de modo mais acentuado. E é interessante nós colocarmos também, antes de nós adentrarmos as regras de acentuação gráfica, que a tonicidade, que a sílaba mais forte, ela existe em todas as palavras a partir de 2 sílabas na língua portuguesa, tá? A partir de 2 sílabas nós temos essa capacidade de pronunciarmos uma palavra e, portanto, uma sílaba ela vai ter um tom mais acentuado. Menos do que isso, nós temos os monossílabos, tá? Então, vamos observar. Todas as palavras têm tonicidade a partir de 2 sílabas, mas nem todas têm acento gráfico. Então, é uma diferença. Todas as sílabas pronunciadas com mais força, elas não são acentuadas, elas só serão acentuadas aquelas sílabas que porventura estiverem dentro das regras do acordo chamado ortográfico. Não estou falando de novo acordo, estou falando de acordo ortográfico. Estou falando das regras prescritas dentro da ortografia da língua portuguesa. Ok? Então, todas têm, a partir de 2 sílabas, sílaba tônica, que é a mais forte, mas nem todas são acentuadas essas sílabas. Deu para vocês entenderem? É como se eu dissesse, toda palavra tem uma sílaba mais forte, mas nem toda palavra tem acento gráfico nessa sílaba mais forte. Ok? É interessante nós abordarmos isso para a gente entender, tá bom? Porque não são todas as palavras da língua portuguesa que recebem acento gráfico. E aí nós vamos observar algumas regras que, porventura, é interessante que nós saibamos. Antes de colocarmos as regras, eu gostaria de relembrar uma dada situação. Quando nós falamos de acentuação gráfica e nós falamos de sílaba mais forte ou tonicidade, assim como a gramática nos traz, vamos relembrar alguns conceitos. A palavra pode ter a sílaba mais forte sendo a última, pode ser a penúltima e pode ser a antepenúltima. Nós chamamos o quê? As palavras com a sílaba tônica mais forte, que é a última, é chamada de oxítona. A palavra que tem a penúltima sílaba mais forte é chamada de paroxítona. A palavra que tem a antepenúltima, a sílaba antepenúltima mais forte é chamada de proparoxítona. Ok? E aí, relembramos então, esses conceitos para nós trabalharmos a acentuação gráfica.
E aí vejamos, existem, antes de nós colocarmos a regra das oxítonas, existem em língua portuguesa também alguns monossílabos que são aqueles que possuem apenas uma sílaba, tá? Existem alguns monossílabos que eles são tônicos, que são acentuados. Agora, os monossílabos tônicos, eles nem são mencionados, digamos assim, todos os monossílabos no acordo ortográfico, porque aí vejamos, quando nós estudarmos a regra das oxítonas, tem regra das oxítonas que a terminação delas vai coincidir com os monossílabos tônicos, e aí nós vamos prestar atenção, que o acordo ortográfico faz referência, a ortografia oficial nossa faz referência a nós acentuarmos as palavras, no caso das oxítonas, a partir de palavras com 2 sílabas, tá? Então, eu posso dizer assim, professora, só vai existir palavra oxítona se ela tiver mais de 2 sílabas, basicamente. Mas, professora, um monossílabo tônico, ele só tem uma sílaba. Eu não posso dizer que ele é oxítono, esse monossílabo? Até posso, mas no acordo ortográfico aqui nosso, no estudo da nossa ortografia do nosso entorno, nós vamos considerar oxítona a partir de 2 sílabas, para que a gente não confunda a questão da regra da acentuação das oxítonas com os monossílabos tônicos. Então, vejamos. Leva acento os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Então, 3 vogais. Ele é um monossílabo tônico, ele termina nessas vogais, nós colocaremos o acento. Então, pá, fé, nó, gás, pés, pós, são monossílabos tônicos, tá? Monossílabo átonos não entram aqui. Aqui só são acentuados os tônicos. E se os tônicos terminarem em vogal I e U, você exclui. Você só acentua nas 3 vogais, A, E e O. Ok? Seguidos ou não de S. O S é para simbolizar a desinência de plural. Então, pode ser, sempre quando eu disser isso, seguidos ou não de S, que eu posso dizer pé, posso dizer pés, tá? Eu posso dizer pá, paz, né? Existem algumas palavras que nós podemos atribuir. Então, a primeira regra é essa. O monossílabo tônico terminado em A, E e O acentuam-se. Levam acento os oxítonos terminados em A, E e O. Então, vejam só a diferença aqui. Monossílabo tônico A, E e O, oxítono A, E e O. Ok, mas monossílabo uma sílaba. Oxítona, para ser a oxítona aqui, conforme os preceitos dos moldes gramaticais da ortografia nossa vigente, vai considerar oxítona com 2 ou mais sílabas. Aí você tem a oxítona, que é a última sílaba mais forte. A, E e O, seguidos ou não de S. E também os oxítonos terminados em e ens. E aqui é para chamar a atenção de vocês nessa questão de em e ens, porque se o monossílabo for tônico, se ele for tônico com essas terminações aqui, não recebe acento. Essas terminações aqui somente para as oxítonas, levando-se em conta 2 sílabas, tá bom? Então, é interessante vocês prestarem atenção. Então, palavras oxítonas terminadas nas 3 vogais, exclui sempre o I e o U, porque as vogais I e U, elas vão servir para a terminação das paroxítonas. Beleza. Em e ens para as oxítonas. Aprendam comigo somente a regra das oxítonas, porque quando nós formos estudar as paroxítonas, que são várias terminações, eu gosto de dar para meu aluno um bizu. Como são muitas terminações das paroxítonas, não tem como você decorar, eu digo é decorar mesmo. Você vai usar o inverso da regra, que aí dá certinho. Beleza? Quando eu chegar nas paroxítonas, embora eu elenque todas as terminações, mas aí eu dou o bizu de como vocês podem se sobressair melhor quando for acentuar uma palavra paroxítona. Então, vejamos. Nós temos oxítono. Aprenderam? Quais são as 3 vogais? A, E e O. Quais são as outras terminações? Em e ens. Pronto. Ok. Muito bem. Cajá, atrás, café, bebê, cipó, propôs, além, porém, armazéns, parabéns. Todas recebem acento, sílaba tônica é a última e está dentro dos moldes gramaticais das terminações. Cuidado com trem, bens e sem. Por quê, professora? Professora, essas palavras têm a mesma terminação das oxítonas, mas elas não são oxítonas, elas são monossílabos tônicos. Por isso que eu disse para vocês, aqui é considerado a acentuação da oxítona tendo em vista mais de 2 sílabas, ok?
Então, trem, bem, sem. Apesar de terminar em, né, ó, em, ens, aqui, ó, ens, e em, que aqui é a terminação, aqui são as duas terminações lá das oxítonas, mas não recebem acento não, tá bom? Essa regra só vale para duas ou mais sílabas. Essa mesma regra das oxítonas vale quando nós usamos as formas verbais, que nós colocamos os pronomes depois das formas ou no meio das formas verbais. Nós chamamos de pronomes enclíticos ou mesoclíticos. Enclíticos são aqueles colocados depois do verbo. No meio do verbo são chamados de mesoclíticos. Aqui é para dizer que a regra da acentuação das oxítonas vale para os verbos nessa situação, porque encontrá-lo, eu preciso colocar o acento gráfico, porque aqui vale a regra. Oxítona terminada em vogal A. Recebê-la, vale a regra. Oxítona terminada em E. Dispô-lo, vale a regra. Sílaba tônica é a última, terminada em O. Amá-lo, ia. Vendê-la, a. Aqui são os verbos no futuro, que nós colocamos o pronome no meio dele, que chamamos de mesóclise. Mas eu não quero trabalhar sobre isso, não é a colocação que está em pauta aqui. É dizer que as formas verbais também, quando vocês usarem essas formas com o hífenzinho e o pronome depois ou no meio, vale a regra também, tá bom? Olha só, levam acento agudo ou circunflexo. Lembre de uma coisa, quais são os três acentos gráficos? Agudo, circunflexo e o acento grave. O tio não é acento. O tio apenas é usado na língua portuguesa para nasalizar as vogais A e O. Não é acento grave. Então, vejamos, todas as proparoxítonas são acentuadas. Isso já é de conhecimento de vocês. Tem exceção? Não tem. Então, vamos lá. Já aprendemos a regra das oxítonas, das proparoxítonas, porque todas são acentuadas. Vamos para as paroxítonas. São várias terminações, mas vale a regra, o bizu. Minha gente, fazem assim. Se eu der uma lista de palavras e todas elas forem paroxítonas, e se eu disser assim, acentue as palavras paroxítonas, vocês vão acentuar todas elas, com exceção daquelas que têm a terminação das oxítonas. Então, eu pego as 50 palavras, aquelas que tiver a terminação a, e, o, em e ens, eu não acentuo, porque essa regra é das oxítonas. Pronto, acabou a regra. Todas as outras eu vou acentuar. Todas as paroxítonas. Então, é o inverso. Quando uma palavra paroxítona tiver a terminação das oxítonas, eu não acentuo. Se uma palavra paroxítona tem uma terminação e ela não é das oxítonas, pode ter certeza que ela tem acento. Exemplo, revólver. Terminou em que letra? R. Esse R é das oxítonas? O R, as oxítonas só tem 5 terminações. A, E, O, em e ens. Então, eu acentuo. Tórax termina em X. Não tem X lá nas oxítonas. Próton, fácil, tá vendo? Então, aqui é para dizer, aqui é outro bizu. As consoantes que fazem referência às terminações das paroxítonas, elas estão na palavra rouxinol. Rouxinol, vocês tiram as vogais e ficam só as consoantes. R, X, N, L. Então, todas as palavras terminadas em R, paroxítona, terminadas em R, X, N e L são acentuadas, paroxítonas. Cuidado com pólen, hífen, pólens e hífens. Pólen é acentuada, a terminação é N. Hífen também é acentuado. É paroxítona e a terminação não é das oxítonas, mas agora eu peguei vocês. E pólens? Hífens. Ó, professora, não sabia que hífens não tinha acento no plural, não. Pois não tem, não. Sabe por que não tem? Porque a terminação aqui é ens e é das oxítonas. Pólens, professora, pois eu botava acento em pólens no plural. Por não botem, não. É indevidamente. Redação do Enem, você pode perder 20 pontos aqui. Pólens não se acentua porque é uma paroxítona com a terminação das oxítonas, ens. Tá vendo o joguinho da regra? O trocadilho da regra? Paroxítona com a terminação das oxítonas, eu não acentuo. Paroxítona com terminação que não está nas oxítonas, eu acentuo. Beleza? Aí aqui tá, ó. E as paroxítonas levam acento quando terminam em i ou is, que é o plural. Tá vendo as vogais? Levam acento também os paroxítonos terminados em an. Aqui não é vogal. A, aqui é vogal nasalizada, é diferente. Ou em ão, tá bom? Então,
aqui, imã, imãs, órfão, órfãos. Lembre-se, eu já falei, não é acento o tio, ele apenas marca nasalidade, ok? Professora, mas a senhora já deu o bizu, por que a senhora descreveu, elencou todas as regras das paroxítonas? Porque a gramática de vocês, o livro de vocês vai dizer a mesma coisa, ok? Mas no livro de vocês também diz, o bizu que eu estou dizendo agora, esse bizu já é trabalhado por vários gramáticos, né? De nós usarmos o inverso da regra. Levam acentos paroxítonos terminados em U, né? Us, aliás. E uns, né? Singular ou plural. Bônus, ônus, álbum, álbuns. Levam acento também os paroxítonos terminados em PS, tá aqui, bíceps, fórceps, tríceps, quadríceps. Levam acento também os paroxítonos terminados em ditongo. Então, cuidado aqui, ó, ditongo. Cuidado que você pode dizer assim, opa, mágoa termina em A. E A é das oxítonas. Professora, ódio termina em O. É das oxítonas, a senhora não era para acentuar, não. Não, aqui é outra regra. Aqui, minha gente, não é terminada em A, é terminada em ditongo. Você tem que levar em conta, isso aqui eu não separo, ditongo. Um som vocálico e um semivocálico juntos na mesma sílaba, diferente do hiato que se separa. São duas vogais distintas. Nós nunca temos duas vogais em uma mesma sílaba. O que sustenta uma sílaba é somente uma vogal. Quando tem um outro som parecido, não é vogal, é semivogal. E aí nós deixamos vogal com semivogal juntos. Vogal e vogal se separam. Ok. Então, aqui não vale a regra, não, porque aqui não é você vai levar em conta a terminação A, não. Você vai levar em conta a terminação OA, que é um ditongo, tá bom? Então, para palavras paroxítonas terminadas em ditongo, elas serão acentuadas, ok? Levam acento a vogal tônica dos ditongos aqui agora. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Conforme o novo acordo ortográfico. Agora, vamos relembrar algumas regrinhas lá no novo acordo, que ele entrou em vigor em 2009, mas só foi entrar em vigência, digamos assim, passou por um período de transição, mas em 2016, 1º de janeiro, realmente foi notificado como a nova ortografia. Ou seja, os países lusófonos, né, fizeram esse acordo. E aí, vejamos, nós temos, conforme o novo acordo ortográfico, leva acento a vogal tônicas ou ditongos E e OI, quando forem vocábulos oxítonos. Minha gente, o novo acordo só faz referência a palavras paroxítonas. Nenhum outro acento gráfico foi retirado de outras palavras, somente das paroxítonas. E outra coisa, o novo acordo, quando se mexe em acentuação ou qualquer outra coisa, não mudou-se a oralidade, mudou-se a escrita. As palavras continuam sendo faladas da mesma forma. Ideia não tem acento, mas a ideia continua. Então, o novo acordo ele não contempla a oralidade, ele contempla a escrita, com algumas modificações que houve no Brasil, na nossa ortografia. Então, e somente em palavras paroxítonas. Minha gente, quando surgiu o novo acordo, o povo queria tirar acento de todo lugar. Não, somente de palavras paroxítonas, sílaba tônica penúltima. Ninguém tira acento de herói, ninguém tira acento de mecânico, isso não tem nada a ver. Herói é oxítono, mecânico é paroxítono. O acordo só contempla palavras paroxítonas, ok? Por isso que anéis, papéis, lençóis e herói e dói, tem nada a ver. É de tongo aberto. É iói, mas acontece que isso aqui é de oxítono. Se fosse das paroxítonas, aí retira o acento gráfico. Leva acento a vogal tônica do ditongo aberto é, ou seja, não entra, aqui continua, ó. Chapéu, véu, ilhéu, isso aqui são palavras oxítonas. Agora, atenção, os ditongos abertos é e iói não são mais acentuados quando aparecerem vocábulos o quê? Paroxítonos. Portanto, memorize. Ideia, epopeia, eu apoio, jiboia, assembleia, são paroxítonos com os ditongos abertos, e iói. Conforme o novo acordo ortográfico, não serão mais acentuadas. Abertos, é tanto que eu até esqueci de mencionar. Qual é o objetivo de nós sabermos a acentuação gráfica? A acentuação gráfica existe exatamente para distinguir o som aberto ou fechado das vogais. Quando nós colocamos o acento agudo, para diferenciar que aquele som é aberto. Quando a palavra não tem um acento agudo, com aquela mesma vogal, é fechado. Quando nós colocamos o acento circunflexo, aí é claro que tem a tonicidade de fechamento, né, de som fechado. Você, vovô, é diferente, ó, vovô, vovó. Então, o acento, o agudo, abre, o circunflexo fecha. E a ausência do agudo fecha também. Por quê?
Normalmente na língua portuguesa, quando esses ditongos, os ditongos que eu disse lá atrás, ó, quando esses ditongos aqui, ó, preste atenção. Aqui, é eu, ó, o ditongo é i, ó, o ditongo ó, i, tem nada a ver. Aqui é fechado, é só para vocês verem a diferença. Elas não são palavras paroxítonas aqui termina. E sereia é terminada, é paroxítona terminada. É paroxítono com o ditongo é i, só que o ditongo aqui é fechado, não é aberto. Então, cuidado. Ideia é diferente de sereia, ok? Então, da mesma forma também, se não estiverem na sílaba tônica, não leva acento. É tipo assim, pastéis é a sílaba tônica é a última, pastéis, e tem acento que é um oxítono, não tem nada a ver. Mas quando aqui é só para fazer uma referência, quando a gente coloca essa palavra no diminutivo, o acento gráfico sai. Por quê? Porque a sílaba tônica não vai ser mais téis, vai ser zinho, zin. Pastéisinho, chapéus, a sílaba tônica é péus, mas quando vai para a palavra derivada com o diminutivo inho, quem vai ser? A sílaba tônica é zi, não é mais o péu. Anzóis, a sílaba tônica ois, né? Mas aí quando vai para a palavra derivada no diminutivo, sai da condição de zó e vai para zinho, ok? Então vamos lá. Outra regra dentro da acentuação gráfica. Leva um acento i e o i e u dos hiatos. Por que hiato, professora? Porque esse i e esse u vai se separar de outra vogal. Agora, esse i e esse u tem que ser a segunda vogal. Tem a primeira, pode ser qualquer uma, e o i e o u a segunda. Aí você coloca o i e o u em sílaba separada. Quando é que você vai acentuar? Quando esse i e esse u estiverem sozinhos ou seguidos de S. Se ele tiver acompanhado de outra consoante, não leva acento. Lembre dessa regra que nós vamos trabalhar na outra aula, nas questões. Ó, preste atenção. Levam acento i e u dos hiatos quando forem tônicos. Claro, né? Você vai levar acento gráfico, tem que ser tônico. Não pode ser ato. Sílaba átona não vai receber acento. Quando eles vierem precedidos de vogal. Claro que a hiato tem que vir precedido de outra vogal. E formarem sílabos sozinhos ou com S. Se eles não forem seguidos de NH, porque se forem não recebe acento. É uma exceção da regra. Mais uma vez exceção, professora. Mas é o jeito, né? Minha gente, juízes, ó, o I, segunda vogal do hiato, porque a primeira tá aqui. Tá sozinho? Tá. Leva acento. Miúdo, o U é a segunda vogal do hiato. Tá sozinho? Leva acento. E a sílaba tônica. Se recebe acento gráfico, é porque é sílaba tônica. Faísca, o I não veio sozinho não, mas veio com a consoante S. Só com a consoante S. Balaústre, o U veio com a consoante S. Sempre lembrando, esse I e esse U é a segunda vogal, porque a primeira tá aqui pertinho. Professor, gente, professora, não sabia não. Juízes tem acento no plural. E juiz não tem acento não no singular. Tem não. Tem não, queridos, porque o I é a segunda vogal mesmo, mas acontece que veio seguido foi da consoante Z e só pode receber acento se for com a consoante S, beleza? Raul, pode não. Sair, pode não. E aqui é uma exceção da regra. Eu poderia colocar o acento gráfico, porque a segunda vogal tá sozinho, o I, mas acontece que na regra é uma exceção. Seguidos, ó, de NH não recebe acento, por isso que rainha não recebe, bainha não recebe, beleza? Outra questão do novo acordo ortográfico não são mais acentuados o I, no caso, o I e esse U de palavras paroxítonas quando forem seguidos de um ditongo. Por isso que feiura tinha acento, ó, mas o U aqui veio depois de um ditongo, tá vendo, ó, ditongo. Então, ele sozinho aqui, ó, ele é a vogal do hiato e ele é a vogal tônica, mas ele não recebe mais acento conforme o novo acordo, ó, tá aqui, porque o I e o U tônicos tem que ser tônico. Se eu tô falando de acentuação gráfica, minha gente, tem que ser de tônico, tem que ser sílaba forte, tem que ser a mais pronunciada com um modo mais acentuado. Então, nesse caso, nas paroxítonas, se esse I e se esse U vier depois de um ditongo, e esse I e U estiver sozinho ali na sílaba, é a vogal do hiato, não recebe mais acento. Baiuca, que baiuca quer dizer bodega, um localzinho pequenininho. E venda. Boiuna quer dizer cobra. Então, aqui, ó, ai é de tongo, pois o U não tem mais acento. Oi de tongo, oi, o U não tem mais acento, conforme o novo acordo, ok? Da mesma forma, os hiatos. Minha gente, esses hiatos aqui, ou, que são a dobradinha das vogais, e
não são mais acentuados. Em que palavras? Vamos repetir? Paroxítonas, somente em paroxítonas. O novo acordo ortográfico só contempla o novo acordo, somente as palavras paroxítonas, beleza? Então, vou, enjoo, perdoo, abençoo, não recebem. E quando é que acontece a dobradinha das duas vogais? Nos verbos, aprenda comigo. Crer, dar, ler e ver. Crer, o verbo crer, o verbo dar, o verbo ler e o verbo ver. Terceira pessoa do plural, essas formas verbais, o dobra. Eles creem, eles leem, eles veem, eles, tá vendo? Eles deem. Então, não se acentua mais. Cuidado, na redação não escrevam mais o acento gráfico nessas palavras, tá bom? São paroxítonas. O, E. Quando é que tem E? Nos verbos crer, dar, ler e ver, ok? Também não existe mais o acento diferencial. Professor, o que é acento diferencial? Esse nome foi dado para diferenciar, porque as palavras são iguais, tanto na escrita como na pronúncia. São palavras homógrafas perfeitas, mesma grafia, mesma pronúncia. Mas os significados são diferentes. A gente colocava um acento gráfico para diferenciar. E agora, como é que eu vou saber se para tem acento? Quando é que eu vou saber que para sem acento é verbo e para sem acento é preposição? O contexto. Exemplo, o carro para no acostamento para eu descer. Então, o primeiro para é verbo, parar. Para eu descer é uma preposição que indica finalidade. Então, só o contexto. Então, existia antes, na última, parece-me em 1971 ou em 1943, que houve uma reformazinha, e aí eles botaram o acento diferencial, e agora já retiraram. Então, para, preposição e para verbo, não tem mais acento no para verbo. Pelo, preposição, pelo, substantivo, não tem mais acento. O pelo do gato, pois o pelo do gato aqui é sem acento circunflexo. Só o contexto vai diferenciar. Polo, substantivo, polo norte, polo sul, não tem mais acento. Essas palavras aqui perderam acento diferencial. Essas dessa listazinha aqui, ó, perderam, tá bom? Polo é uma união antiga de por e ló, né? Polo, não se usa mais. Pera, substantivo, não tem mais acento. Pera também é a preposição arcaica de para. E pera, substantivo também arcaico, não se usa mais, significa pedra. Então, preste atenção, galerinha, isso aqui não tem mais acento gráfico. Todas elas são iguais, na escrita e na pronúncia, mas perderam essas palavras o acento gráfico conforme o novo acordo ortográfico. Mas permaneceu em quê? O acento diferencial ainda permanece em pôde e pode. Por que pôde? Para fazer referência ao passado. E pode, referência ao presente. Ele não pôde mais assistir a aula. Tá vendo? Passado. Ele pode assistir a aula presente. Então, pode. Aí, preste atenção, nas palavras anteriores, conforme o novo acordo, perdeu-se o acento. Naquelas palavras paroxítonas. Nessas aqui, eu estou dizendo que permanecem. Vocês não tiram o acento de pode passado e pode presente. Por também, minha gente, continua, viu? Por, verbo, e por sem o acento preposição. Isso aqui é para dizer que continua. Só fez referência ao passado. As inferências do slide passado aqui. Além disso, ainda continua para diferenciar. Tem no singular, não tem acento. Tem no plural, tem acento circunflexo. Contém no singular, que são os verbos derivados e ter. Os verbos derivados e ter e de verbo vir, eles têm um diferencial. No singular, eles recebem o acento agudo. No plural, eles recebem o acento circunflexo. O verbo intervir, que é do verbo vir, intervém no singular com acento agudo, eles intervêm acento circunflexo no plural. Cuidado que isso aqui também é regrazinha para usar nas redações e se você errar, perde ponto. Sempre eu estou alertando vocês, tá bom? Todo o estudo gramatical nosso é para a redação de vocês, para as duas competências da redação de vocês, tá bom? Então, quem domina as normas gramaticais aí, os moldes gramaticais, tem uma chance muito boa de sempre se dar bem na prova do Enem, tá? Então, ok. Pois vamos lá. Não existe também mais o trema, minha gente, somente em palavras estrangeiras, né, ou palavras derivadas. Nossa, não. Para que existia esse trema? Para dizer que esse U era pronunciado. Ele era pronunciado. Eu nunca usei esse trema, mas existia. Então, não existe mais o trema em língua portuguesa para marcar os grupos gay, gui, que e ki. Agora, para colocar, antes de colocar esse trema, para
dizer que esse U era pronunciado. Se ele não for pronunciado, ninguém coloca trema. Por exemplo, querido. Querido é QU, mas o aí nem é pronunciado porque é dígrafo. Mas se eu disser 50, o QU antes de E e o U tem acento. Ou o U é pronunciado. Por isso que 50 tinha um tremazinho no U. Então, resumindo, para que o trema no U antes existia para dizer que aquele U era pronunciado. Quando eu fosse na oralidade pronunciar a palavra, ele teria que ser pronunciado. Linguiça, não é linguiça, é linguiça. É aguentar, sequestro, equino, não é equino. Não é linguiça, nem aguentar e nem é sequestro. Tá vendo? Por quê? Porque existia o trema. Agora tira-se o trema, ok? Da mesma forma, não há mais acento agudo nos grupos tônicos. Gé, gui, qué e qui. É porque, minha gente, antes era apazigu um acento bem aqui no U. Averigu tinha um acento aqui no U. Então, da mesma forma, não há mais acento agudo nesses grupos aqui, tá? O novo acordo faz essa menção, ok? Então, nessa aula de hoje, você aprendeu sobre as regras de acentuação gráfica. Eu sei que às vezes eu coloco de uma forma um pouco mais corrida, mais rápida, mas eu coloco dessa forma porque na outra aula vocês farão a resolução do exercício e na aula seguinte nós vamos para a resolução dessas questões do exercício que vocês vão responder em casa, tá bom? Então, logo após essa nossa aula aqui, eu estou passando o exercício, vocês responderão esse exercício. Na aula seguinte, estejam com o exercício respondido, para que vocês possam estar aí comparando aquilo que vocês responderam, se não entenderam, por que marcou uma letra, por que não aquela letra e não outra. Então, geralmente eu demoro mais, se vocês perceberam. Não me leve a mal, mas as minhas aulas de resolução de questões, elas duram mais, mas é necessário. Não adianta também só colocar a questão, ler enunciado, dizer qual a alternativa correta, porque não tem fundamento. É preciso nós aqui, mesmo eu estando, digamos, distante aqui fisicamente ou geograficamente, mas ao mesmo tempo perto de vocês, através desse meio tecnológico, eu quero dizer que a gente não pode fazer de conta que está dando aula. Então, na resolução de questões, eu peço que vocês tenham paciência, porque as aulas são duradouras. Eu falo mesmo, eu explico, letra por letra, porque que não pode ser. Então, às vezes, vocês podem achar que aula longa. Sim, e na sala de aula, nas aulas presenciais, também seria, às vezes, uma aula. Vocês sabem que não é suficiente para nós fazermos a resolução de uma forma discursiva na sala de aula. Tá bom, pessoal? Pois eu peço sempre paciência que vocês continuem assistindo às aulas, tá bom? Nós estamos dando continuidade ao conteúdo. Quando as aulas presenciais começarem, segue o que a nossa sequência aqui, tá bom? Que nós estamos trabalhando. Pois um abraço em vocês, tá? Fiquem com Deus e aí bons estudos. Esse coraçãozinho é para dizer, simbolizar, fazer uma analogia à saudade que a gente sente de vocês, tá? Eu não posso negar isso.